Salve, Netfluzuda, Netfluzesca e Drops e Torcida Tricolor. Meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um Drops também hoje, dia 15 de maio de 2023, segundou aqui no Drops. Eu vou deixar um amigo de casa super bem informado. Vamos falar aí sobre o Major e Xerém, vamos falar sobre o Cauã Elias, tem clube de olho aí do nosso Cauã Elias numa exclusiva aqui do Netflu. Vamos falar um pouquinho sobre desfalques no Fla-Flu, no jogo de amanhã. Vamos falar dos desfalques do adversário, vamos falar de desfalques do Fluminense, como isso impacta diretamente para o jogo, é óbvio que vai impactar. E vamos falar também sobre o caso Thiago Silva, a análise do amigo aqui. Eu queria saber a opinião dos amigos sobre essa minha análise, mas não sei antes pedir aquela moral para o amigo, você que está chegando aí agora, já chega naquela voadora de like, aqui embaixo, no nosso layout do YouTube, você vai deixar aquele like maroto, maneiro pra caramba, aquela voadora de like, porque isso é fundamental para a manutenção do nosso trabalho e não custa nada para você, amigo de casa, do trabalho, do transporte, da faculdade, enfim, de onde você estiver. Beleza, rapaziada? Então já deixa o like aí. Você que não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative as notificações. Se você não é membro, conhece o nosso trabalho e curte, seja membro, é baratinho. Você vai ter uma série de vantagens, beleza, rapaziada? Então vamos para o nosso primeiro tema aqui do Drop de hoje, falar um pouquinho aí sobre o atacante Cauã Elias, destaque da seleção sub-17, campeão do Sul-Americano, agora recentemente, mais gente de olho no futebol de jogador. Xerém é um baita de um formador, né? O Xerém que nos mantém ainda economicamente ativos dentro do mercado, mantém o fluxo de caixa do Fluminense. A gente precisa fazer essas vendas e para fazer as vendas, o Fluminense precisa formar. E Xerém vem formando, sempre vem ajudando. Dentro de campo, com peças importantíssimas, casos do André e muitos outros. O André é o principal nome que tem hoje no time, na minha opinião, mas também nas vendas, o que mantém o Fluminense vivo, economicamente, financeiramente falando. Atacante Cauã Elias, galera, já era monitorado por Barcelona e Porto, e agora chegou a vez dos times da Inglaterra, aquele que sempre faz negócio com o Fluminense, o Watford, e um outro que está recém-rico agora, o Brighton, também de olho no futebol do jogador. A única coisa que a gente ressalta aqui, a gente sabe da importância do Fluminense em fazer essas vendas. De repente, aí a venda de um jogador mais jovem, ela segura um pouco a necessidade da venda de um jogador já consolidado, casos do André e do Alexander. Então a gente fica naquela escolha de Sofia, né? O que a gente pode fazer como próximo passo? Vender alguém que está começando um pouco mais baixo ou se desfazer de alguém que está arrebentando no time de cima? O presidente Mário Bittencourt já garantiu que não sai ninguém, pelo menos do time titular, ainda em 23, de repente, a partir de 24, sim. Então é muito importante salientar uma outra situação também. A gente, quanto instituição, precisa valorizar mais o nosso trabalho e as nossas vendas. Se o trabalho é de excelência, o preço tem que estar condizente. Então o Fluminense tem que vender melhor as suas peças. O que me vem à cabeça aqui, a pior venda do Fluminense é LH, deixou a gente bastante assustado pelos valores muito pequenos para o futebol do garoto. Quero a sua opinião sobre esses temas, na verdade um tema, mas os questionamentos que eu fiz, coloca aqui na caixinha de comentários para a gente trocar aquela ideia, porque vocês sabem que eu me amarro, beleza, rapaziada? Vamos trocar aquela ideia. Nosso tema número 2, aqui do Drop de hoje, falar um pouquinho sobre os desfalques para o jogo de amanhã. Flamengo e Fluminense, na verdade é Fluminense e Flamengo, que a gente tem um mando de campo amanhã no Maracanã. Fluminense que vem daqueles mais importantes, os desfalques são Keno e Alexander. Infelizmente o Alexander ainda vai demandar um certo tempo, coisa de 1 mês e meio a 2 meses para ele voltar, então vai ser um desfalque aí durante algum tempo. E o Keno que está voltando agora, mas ainda não tem condições de jogo. Mas, em compensação, o adversário também também tem desfalques. Aí os mais importantes, Davi Luiz, o zagueiro, que é líder, que, enfim, é um nome bastante proeminente do time dos caras, e também o Pedro, que vem fazendo muitos gols, né? O Pedro que começa também no Fluminense, mas que joga hoje no rival, que vem sendo muito importante para eles. Então, se nós temos desfalques, eles também têm. Fica aquela pergunta, quem perde mais? Gente, nenhum jogador, nem de Flamengo, nem de Fluminense, nem de outro clube do Brasil, estava num momento tão espetacular quanto o Alexander. O Alexander era vital, ou é vital para o Fluminense. Então, o Fluminense, eu acho que tem essa perda, é uma perda muito grave. Agora, em contrapartida, o atacante deles, realmente, o Pedro, vinha muito bem também, fazendo muitos gols. Então, isso, de alguma forma, é um alento para nós, tricolores. Mas, no final das contas, isso pouco importa. Na hora que a bola rolar, a gente tem que fazer acontecer, entrar concentrado, porque coletivamente o nosso time é superior e a gente espera um bom resultado, tanto no primeiro quanto no segundo jogo,
2 vitórias, se possível for, e a nossa vaga. Beleza, rapaziada? E agora, para fechar, eu vou fazer uma análise, galera, sobre o caso Thiago Silva. Eu sei que desenrolou no final de semana aí uma discussão muito grande no Twitter, outras redes sociais, em relação ao Thiago Silva. Thiago Silva que na saída do jogo, no sábado, salvo engano, né, que ele foi homenageado lá no Chelsea, ele ganhou 2 cartazes, dois banners que eles chamam lá, bandeirões aqui no Brasil, um com uma foto dele, uma imagem, e outro dizendo que ele veio para ganhar Champions. Ou seja, uma coisa muito bacana dos torcedores do Chelsea, reconhecendo a importância do Thiago Silva, e na saída ele foi perguntado sobre essas especulações para o Fluminense, e ele dentro do estádio do Chelsea, clube com o qual ele tem contrato, falou que não pode falar nada sobre isso, falou que só sai realmente se o Chelsea não o quiser. Resultado, o torcedor do Fluminense ficou bastante chateado, vislumbrando já uma possível chegada para agora, e algumas indicações de alguns jornalistas e do entorno ali do Fluminense, dando a entender que, de repente, ele pudesse vir agora, mesmo tendo o contrato até o meio de 2024. A minha análise eu acho que ele falou mais ou menos aquilo que se esperava de um jogador dentro de um estádio do clube no qual ele tem contrato, mas eu acho que mesmo assim, mesmo com essa declaração sendo esperada, eu acho que o entorno da gestão do Fluminense não esperava que ele desse esse tipo de declaração, que pelo menos se resguardasse ao direito de ficar quieto, calado, nada sobre isso, mas ele não, foi bem enfático, dizendo que não entendia, inclusive, o nome dele ser especulado aqui no Fluminense. Então, acho que o entorno... Mas, Vitor, como é que você acha isso? Você tem uma informação? Não tenho informação. Mas eu acho que pela percepção que eu tenho de muito tempo acompanhando futebol, é de que a galera que sinaliza e que está muito próximo ao entorno do presidente da gestão do Fluminense, eu acho que as sinalizações apontam para essa decepção. Isso significa que ele não virá? Não significa. Mas significa que nós temos aí um entrave e, nesse momento, a coisa parece ter dado uma esfriada. Mas a gente só vai saber isso mesmo após o final da Premier League, dia 28 de maio. Dito isso, mais um Drops para conta, alongou um pouquinho. Eu quero a sua opinião aqui sobre o caso Thiago Silva, sobre os desfalques no Fla-Flu. E já que você chegou até o final, deixe o seu like, porque isso é fundamental para a manutenção do nosso trabalho. Saudações tricolores e até a próxima. Fui, tchau, tchau.